Bom, na aula 6 a gente falou um pouquinho sobre os riscos físicos, químicos e biológicos. Tá? Agora na aula 7 a gente vai falar agora do risco físico, mais especificamente do agente físico do tipo ruído. Tá? No caso do ruído, basicamente o que você vai fazer é inicialmente fazer uma diferenciação, né, do que viria a ser um ruído do que quando comparado com o que viria a ser um som. Tá? Então um som, pessoal, ele fala que é a percepção sensorial agradável e compreensível ao ouvido humano, tá? Então, som agradável e compreensível ao ouvido humano, ou seja, ele é detectável pelos humanos. Portanto, a princípio, um som não provoca danos à saúde do trabalhador, ok? O detalhe dessa definição é que ela é uma definição um pouco genérica e subjetiva, né? Porque como ele fala em agradável, ser agradável a um não necessariamente é ser agradável a outros, né? Então, a definição, repetindo, percepção sensorial agradável e compreensível ao ouvido humano, ela pode ser considerada genérica e subjetiva, né? Porque pelo motivo que eu falei agora, né? Ser agradável ou não vai depender muito do gosto pessoal de cada um, né? Se você trouxer isso, por exemplo, para o universo da música, determinados estilos musicais são agradáveis para algumas pessoas, pode ser, então teoricamente seriam sons, né? E já outros não, okay? A depender do gosto de cada um. O ruído, por sua vez, ele é não desejável, desagradável e incompreensível pelos humanos. Então, se você está falando de som, você está falando de uma coisa agradável e compreensível ao ouvido humano. Já se você está falando de um ruído, aí você já está falando de algo que é desagradável e incompreensível. Entende-se ainda que o ruído ele é não desejável, né? Teoricamente, ninguém está feliz, ninguém estará satisfeito tendo a sua audição submetida a um ruído, né? Okay? O ruído ele pode ser considerado uma poluição sonora, uma vez que ele é indesejável e por conseguinte deve ser evitado, né? Uma vez que você está trabalhando com uma coisa que você está sofrendo a influência ou sofrendo a ação de uma coisa que pode vir a prejudicar a sua saúde, mais especificamente prejudicar o seu sistema de audição, né? Sistema auditivo, certinho? O ruído, em geral, né, é constituído por uma mistura aleatória de ondas, tá? Embora não obrigatoriamente, né, mas geralmente ele é uma mistura aleatória de ondas sonoras de diferentes intensidades e ou frequências. Ou seja, ruídos não respeitam a nenhum tipo de padrão, ok? Ou respeitam muito pouco os padrões, pois tratam-se de uma mistura não harmoniosa de sons, né? Mistura não harmoniosa de sons. Novamente, né? Essa definição é genérica e subjetiva pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. Dependendo do tipo de som que foi emitido, ou dependendo do tipo de ruído que você foi emitido, a análise de que aquilo é ou não agradável é muito subjetiva, vai depender de cada um, tá? Mas num primeiro contato, num primeiro estudo aqui da área de segurança do trabalho, você pode tomar isso como premissa, tá? É agradável? É compreensível ao ser humano? Então aquilo é um som, não é um ruído. Não é agradável, é constituído por uma mistura não harmoniosa ou uma mistura aleatória de sons de diferentes intensidades. Então aquilo ali não é um som, aquilo ali é um ruído. Okay? Então a figura 1 ela procura apresentar justamente isso, né? Som você vai associar a algo prazeroso, okay? Ao passo que ruído você vai associar a algo incômodo. Tanto a definição do que é prazeroso quanto a definição do que é incômodo, ela é subjetiva, tá? Por isso que ele coloca esse asterisco dizendo que, a depender da situação, você pode ou não concordar com essa definição, tá? Ruído, ainda falando em relação ao ruído, que é o alvo da nossa aula, né? Decorre da pressão sonora associada ao deslocamento do ar existente no entorno da fonte que a emitiu. Quando a fonte que produziu o ruído o emite, né, quando esse ruído se propaga no ar, basicamente o que ele vai fazer, ele vai deslocar as partículas do ar que estão no entorno da fonte, né? Ou seja, as partículas que são adjacentes à fonte. E a vibração dessas partículas, né, a transferência de energia de partícula a partícula vai fazer com que aquele ruído se propague. Okay? Se você quiser medir aquilo ali, você vai utilizar uma
unidade de medida chamada de decibel, né? Cuja abreviação é dB, ok? Então, para ilustrar um pouquinho aí da questão dessas fontes sonoras cujo valor é medido em decibéis, em dB, as figuras 2 e 3 nos trazem alguns exemplos aí, ó. Por exemplo, se você tem, por exemplo, uma sala silenciosa, é uma sala que tem um nível de ruído de até 40 dB. Um veículo, ele já vai ter em torno de 70 dB. Um martelo pneumático, ele já vai produzir 100 dB. Uma banda de rock, aquela história do critério subjetivo, né? Se você é um fã de rock, a princípio aquela melodia ali, ela é uma melodia que para você é agradável, não constitui um ruído, não é algo indesejável, ok? Então, mas se você analisar sobre o prisma, sobre o ponto de vista da intensidade sonora, né, do ruído, ou da intensidade sonora do som, você vai ter em torno de 110 dB. Né? Um jato comercial decolando, ele vai emitir em torno de 120 dB. Tá? E aí você tem do lado direito outras situações aqui. Ó, no trânsito, em torno de 80 dB. A música de uma banda de rock, em torno de... não está claro aqui, mas a princípio entre 110 e 115 dB. Okay? Muito próximo do que a guitarra produz aqui. Então isso aqui é mais a título de ilustração, né? Só para deixar claro que diferentes atividades vão produzir diferentes níveis de intensidade sonora. Ok? O ruído ele vai estar presente em todos os ambientes laborais. O que vai diferenciar é a sua intensidade e duração. Tem algumas atividades que são mais barulhentas que outras, tem atividades que vão gerar mais ruído que outras. Existem alguns ambientes cujo ruído é muito baixo, ou seja, abaixo do limite de exposição que faria com que o mesmo fosse prejudicial, tá? Em sentido contrário, tem também ambientes que são muito ruidosos, né? E que o nível de ruído presente naquele ambiente é sim prejudicial à saúde. Ele está acima do limite tolerável pelo ser humano, tá? Então, a nocividade do ruído, ou seja, o quanto o ruído vai fazer mal aos trabalhadores, ele pode ser avaliado segundo dois aspectos, a princípio. Primeiro, qual é a intensidade, né? E segundo, qual é a duração de exposição. Por quanto tempo o trabalhador ele vai estar desenvolvendo atividades naquele local ruidoso. Então, duração da exposição. E outro aspecto é o quão barulhento, o quão ruidoso, quantos decibéis estão associados àquele ruído. E aí você vai estar falando em termos de intensidade sonora. Então, se você precisa fazer uma análise sob o ponto de vista de o quão nocivo aquele ruído pode ser aos trabalhadores que estão sofrendo a influência do mesmo, num primeiro momento você vai analisar dois aspectos, a intensidade sonora e a duração da exposição. Bom, a análise da duração, né, já que ele falou aqui que você tem que analisar a intensidade e a exposição, no que se refere à duração do ruído, a análise da duração, perdão, ela é realizada a partir da avaliação de níveis médios, né, porque ao longo do dia, pessoal, a depender do número de pessoas que estão naquele ambiente, do número de máquinas que estão funcionando simultaneamente, do quão aquela máquina está próxima do seu limite de produção ou não, enfim, são N critérios que farão com que o nível de ruído, ao longo da jornada de 8 horas ou de 6 horas, dependendo do tipo de atividade desenvolvida e do regime de trabalho do colaborador da empresa, o que é que vai acontecer? Ele vai oscilar muito durante o dia, ok? Então, para que você amortize, né, para que você tenha uma análise mais criteriosa dessas diversas oscilações, aí geralmente você faz uma avaliação levando em consideração valores médios, né, que são ponderados e que também podem ser chamados algumas vezes de níveis equivalentes. Okay? Por quê? Porque ele vai levar em consideração a intensidade e também a sua duração, né, ao longo da jornada ou do intervalo de tempo no qual ele está sendo medido. Okay? Usualmente realiza-se uma análise que considera a jornada de trabalho diária como sendo constituída de 8 horas. Então, trocando em miúdos, durante as 8 horas do trabalhador, ele vai colocar junto ao trabalhador um instrumento que seja capaz de medir essa intensidade sonora e ao final dessas 8 horas, ele vai avaliar, sob o ponto de vista da média ponderada, qual foi o valor médio de intensidade de exposição
ao ruído ao qual o trabalhador teve durante aquelas 8 horas da sua jornada. Okay? Para que você possa fazer esse tipo de avaliação do ruído, basicamente você pode consultar as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, né? Que a gente já falou brevemente sobre a Fundacentro em aulas anteriores, além de você consultar as normas regulamentadoras, né? Já que as mesmas têm força de lei. Tá? Então, repito, não somos nós, profissionais da área de elétrica, que vamos fazer esse tipo de análise. Cabe ao técnico de segurança, ao engenheiro de segurança, enfim, ao médico do trabalho, as pessoas cuja a atividade profissional envolve diretamente a segurança do trabalho. Né? Cabe a nós, enquanto profissionais da área, nos cercar, conhecer, né, os tipos de ruído, os danos ao qual o mesmo pode causar à nossa saúde, e a partir disso a gente se prevenir. Né? Conforme a gente vai ver posteriormente, a gente saber, por exemplo, que tipo de EPI é mais indicado para aquele tipo de ruído que a gente está trabalhando, saber se o limite de exposição de ruído ao qual nós estamos sujeitos nas nossas 8 horas está ou não acima do valor mínimo ou máximo permissível. Tá? São esses aspectos aí que nos interessam no primeiro momento. Né? Conhecer o risco, conhecer um pouco da legislação associada àquele risco, para que eu possa me prevenir e também para que eu possa resguardar meus direitos sempre que eu julgar que os mesmos não estão sendo respeitados. Tá? Então, o ruído, pessoal, ele pode ser classificado em 3 tipos: contínuo, intermitente e de impacto. Então, a classificação básica dos ruídos é: qualquer ruído, ele pode ser considerado como classificado, como contínuo, intermitente ou de impacto. O intermitente, ele colocou um asterisco. Algumas literaturas consideram o ruído intermitente como sendo pertencente ao grupo do ruído contínuo. Okay? Então, dependendo da fonte que você consultar, o livro, às vezes um artigo, um vídeo do YouTube, em alguns momentos ele vai trabalhar o ruído contínuo como sendo um tipo de ruído diferente do ruído intermitente. Já em outros momentos, alguns autores consideram que basicamente você vai ter só 2 tipos: o ruído contínuo e o de impacto, porque o intermitente ele entende que estaria dentro do contexto do ruído contínuo. Certinho? A figura 4, ela procura mostrar para a gente esse exemplo do ponto de vista gráfico, né? Os 3 tipos de ruídos existentes, do ponto de vista da classificação dos mesmos, né? Ruído contínuo, intermitente e de impacto, ok? No que diz respeito ao ruído contínuo, você vai ter basicamente um nível, sempre o nível em decibéis, né? Então você vai ter um nível, tá? Cuja diferença entre o valor máximo do nível e o valor mínimo do nível, ou seja, o nível máximo e o nível mínimo, de menor que 5 dB. Então ele tem alterações, né? Ele tem pequenos picos e pequenos vales. Entretanto, a distância, a diferença entre o maior valor e o menor valor, ela não dá maior do que 5 decibéis. Ou seja, é um som que se mantém constante, ou contínuo. Constante não, mas ele varia muito pouco, né? Ou seja, ele é um ruído que ele é o que? Ele é contínuo, né? Eu falei som, mas não é som, é ruído, né? A gente está estudando ruído. Um ruído que ele é contínuo é aquele ruído cuja diferença entre a intensidade máxima e a intensidade mínima não é superior a 5 dB, ou seja, é menor do que 5 dB. Já o intermitente, o que é que vai acontecer? Você vai ter diferentes valores de pico e vale, semelhante ao de cima. Entretanto, a diferença entre esses picos e esses vales, ou seja, a diferença entre o nível máximo e o nível mínimo, ela é superior a 5 dB. Okay? Então, se você olhar para o gráfico de cima e olhar para o gráfico de baixo, você vai perceber nitidamente que o contínuo ele tem uma certa linearidade, embora não seja 100% linear, mas ele tem uma leve linearidade. Né? Já o intermitente não, ele tem um grau de aleatoriedade muito grande. Okay? E por fim, o de impacto, ele também tem essa característica de ter essa diferença entre o nível máximo e o nível mínimo ser bastante acentuada, porém o de impacto ele segue meio que um padrão, né? Não vem a ser um padrão, mas pode ser considerado. Você tem vales, aí em intervalos de tempos aproximadamente constantes, você vai ter picos, né? Então você tem um determinado intervalo de tempo, aí ocorre um pico, né? Um ruído de impacto, que dura um certo período, daqui a pouco ele volta para aquela condição inicial, ou muito próximo dela, né? Após transcorrido um tempo, que é aproximadamente o mesmo tempo de vale anterior, aí você tem outro pico, e assim sucessivamente, tá? E aqui é com os exemplos, né? O ruído contínuo, por exemplo, uma motosserra, um ruído intermitente,
os veículos, né, dependendo do tráfego e do tipo de veículo que estiver trafegando, você vai ter variações muito grandes. E por fim, o ruído de impacto, né? Nesse caso aqui é a utilização da marreta, batendo aqui nessa bigorna, por exemplo. Então, a distância entre um pico e outro é basicamente a distância entre o trabalhador erguer a marreta e martelar, erguer a marreta e martelar. E aí dá para você notar bem esse caráter do intermitentão, esse caráter de ruído associado ao ruído do tipo de impacto, tá? Alguns exemplos de locais de trabalhos ruidosos, pessoal. A construção civil é muito barulhenta, serralheria, marcenaria, marmoraria, metalúrgica. Algumas atividades relacionadas à música, né? Pessoas que trabalham imagina o motorista de um trio elétrico, imagina o técnico de som que controla os equipamentos lá do trio elétrico, imagina um DJ se ele não utilizar a proteção necessária nos ouvidos, tá? Tudo isso são exemplos, existem inúmeros outros, tá? E é mais para ilustrar alguns locais que são ruidosos, tá? Aí, fazendo uma associação entre algumas profissões ou alguns tipos de atividades ruidosas e o respectivo nível de intensidade sonora das mesmas, ele fez um ranking aí, ó, no qual ele coloca, por exemplo, num avião, a tripulação do avião, eles estão sujeitos a ruídos que podem chegar a 130 dB, tá? Principalmente na decolagem do avião. O dentista, o motorzinho lá, você pode chegar até 115 dB. Trabalhadores da área de construção civil, em torno de 110 dB, tá? Motorista de caminhão, ó, em torno de 108 dB, tá? É claro que é sempre que vai dar isso, Denis? Não, é muito variável, né? É só para você ter uma ordem de grandeza, certinho? E outro aspecto aqui, ó, o limite de tolerância para um ruído do tipo contínuo é de 85 decibéis por até 8 horas, ok? Então, só para ilustrar, se você acha que está sujeito a um risco ambiental do tipo ruído, a avaliação que o profissional da área de segurança do trabalho vai fazer é verificar ao longo da sua jornada de 8 horas se o nível de ruído ao qual você está submetido ele ultrapassa 85 decibéis, né? Só lembrando do que a gente falou aqui atrás, né, pessoal? Essas análises elas levam em consideração valores médios ponderados, tá? Foge um pouco ao escopo aqui da disciplina, a gente analisar de que maneira seria feita essa medição, ou analisar ainda de que maneira é calculada essa média ponderada, porque, como eu disse, não seríamos nós da área de elétrica que iríamos fazer isso, né? Caberia mais ao profissional da área de segurança do trabalho. Mas, periodicamente, através de laudos e outros documentos associados à área de segurança do trabalho, a gente acaba tendo contato com resultados de medições que são realizadas nos locais onde a gente trabalha, tá? Onde a gente desenvolve nossas atividades. O ruído contínuo é um ruído, agora ele vai detalhar um pouco melhor, né? O ruído do tipo contínuo, galera, é um ruído cujas características não o permitem classificá-lo como de impacto. Então, se não é ruído de impacto, necessariamente vai ser um ruído contínuo, ok? Para você avaliar essa questão do ruído, você pode considerar a NH01, que é o procedimento técnico, né? Esse NH01 é basicamente a norma de higiene ocupacional, né? 01 da Fundacentro, né? Que a gente viu aqui atrás, para quem não recorda, tá? Quando você vai fazer a avaliação do ruído, você pode consultar a NHO, que é a norma de higiene ocupacional da Fundacentro, ou as normas regulamentadoras, tá? Então, supondo que você quer fazer uma análise do ruído contínuo, aí você pode, para respaldar o seu estudo, você consultaria a NHO0, né, que é o procedimento técnico de avaliação da disposição do risco ocupacional da Fundacentro, e consultaria ainda a norma regulamentadora número 15, né, NR15, designada de atividades e operações insalubres, ok? Então, de cara você já percebe, né, que o risco físico do tipo ruído, ele vai estar associado a uma atividade do tipo insalubre, né? Dependendo da situação e dependendo do nível de ruído e do tempo de exposição, o trabalhador ele terá direito a um acréscimo salarial, né? Um benefício que é a questão de receber os vencimentos associados à insalubridade, tá? Não é automático, você precisa fazer um laudo o profissional da área de segurança, ele teria que fazer um laudo caracterizando, apresentando os valores das medições, enfim, respaldando
e dando parecer favorável a que todo mundo que está sujeito àquele tipo de ruído receba o adicional de insalubridade. Certinho? A avaliação do ruído contínuo pode ser realizada a fim de atender dois objetivos. Primeiro, você pode medir o ruído para fins prevencionistas ou para subsidiar a elaboração de laudos. Né? Então, um conjunto de trabalhadores estão sendo acometidos por problemas auditivos. Aí o setor de segurança do trabalho da empresa ele pode, a título de prevenir, né, de fazer com que isso não ocorra mais, ele pode fazer um estudo, uma avaliação, na verdade, do ruído contínuo daquele ambiente, para a partir dessa avaliação desse ruído contínuo, ele propor medidas prevencionistas. Né? E tem o outro lado da moeda, que é esse conjunto de trabalhadores que veio a adoecer, ele está solicitando o adicional de insalubridade. E como eu falei, o adicional de insalubridade ele só é pago quando você tem um laudo, né? E aí, para que o profissional da área de segurança do trabalho emita esse laudo, necessariamente ele vai ter que fazer a avaliação desse nível de ruído contínuo, tá? Quando for para fins prevencionistas, ou seja, não é para o laudo para poder pagar a periculosidade, não. É simplesmente para prevenir, para que outras pessoas não venham a ter problemas auditivos. Então, quando você vai fazer a avaliação do ruído para fins prevencionistas, basicamente é você utilizar o mesmo em programas de prevenção de riscos ocupacionais, como, por exemplo, o PCA, tá? Que seria PCA, Denis. Mais uma siglazinha para a gente aí, ó. PCA, galera, é o Programa de Conservação Auditiva. É semelhante, por exemplo, ao PPRA, que a gente falou em aulas anteriores, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O Programa de Conservação Auditiva, galera, é um conjunto de diretrizes correlatas à proteção do sistema auditivo do trabalhador, né? Minimizando questões ou minimizando situações nas quais o mesmo possa vir a ser acometido por qualquer tipo de doença correlata ou correlacionada à exposição ao ruído contínuo, tá? E já quando é para fins de elaboração do laudo, você pode utilizar as medições e os valores que você obteve desse estudo para você gerar um laudo de insalubridade ou ainda para você gerar o chamado LTCAT, que é um outro documento da área de segurança do trabalho, cuja a sigla significa Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Okay? Então, resumo da novela. Se você vai fazer um estudo, se você vai fazer uma avaliação do ruído contínuo em um ambiente de trabalho, essa avaliação, esse estudo, ele pode ser aplicado a dois aspectos. Você vai avaliar o ruído para fins prevencionistas ou você vai avaliar o ruído para subsidiar a elaboração de laudos. Se for para fins prevencionistas, você vai utilizar aqueles resultados para propor medidas de prevenção, né? E essas medidas de prevenção elas serão reunidas, por exemplo, em um programa de prevenção de risco ocupacional ou ainda em um programa, ou ainda não, ou por exemplo, como por exemplo, né, o programa de conservação auditiva, PCA. Já se a avaliação do ruído é para fins de elaboração de laudos, é porque os dados, os resultados daquelas medições que você obteve, vão subsidiar, né, vão ser analisados para que o trabalhador da área de segurança do trabalho chegue à conclusão se aqueles trabalhadores vão ter direito ou não à insalubridade, por exemplo, okay? Ou ainda para constituir um outro documento chamado de LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Belezinha? Falando agora um pouquinho do ruído de impacto, galera. O ruído de impacto é também designado de ruído impulsivo, né? De impacto ou impulsivo, é a mesma coisa, tá? E a caracterização dos mesmos é o quê? São ruídos com duração inferior a 1 segundo e cujo intervalo entre um e outro é superior a 1 segundo. Então, ele tem a duração dele, ó, se você olhar aquela figura que a gente apresentou, ele tem a duração dele, né, que é essa duração desse pico, e tem a duração entre um e outro, ok? Então, você tem a duração do pico, né, ok? E você tem a duração entre um pico e outro, ok? Que é o que ele está mostrando para a gente lá, né? Você tem a duração entre do ruído e a interação a duração, perdão, entre um impacto e outro, tá? Os níveis de ruído de impacto são também avaliados em decibéis. Então, se você não tem essa caracterização que é o pico, um intervalo, um pico, um intervalo, se você não tem isso, é porque o ruído não é de impacto, ele é um ruído contínuo, né? Okay?
Perceba que aqui você não tem um padrão, tá? Os picos e os vales, né? Os picos e o intervalo entre um pico e outro, eles, embora não sejam exatamente iguais, mas eles guardam uma certa similaridade, tem um certo padrão, né? Ao contrário do ruído intermitente, que não existe esse padrão, tá? Seria uma forma de você diferenciar os mesmos. Certinho? A figura 6, a título de curiosidade, ele mostra para a gente os limites de exposição ao ruído, né? Em decibéis, tá? 85 decibéis. Se espera que o trabalhador ele esteja exposto a esse nível de ruído por um período total na exposição diária dele que não ultrapasse 8 horas, né? Se, por exemplo, aqui, ó, 100 dB, sei lá, pegando aquela figura lá do guitarrista da banda de rock, ó, ele está dizendo que a banda de rock, a guitarra, uma banda de rock, você tem um nível de intensidade sonora que pode chegar até 110 dB. Então, um trabalhador que está desenvolvendo atividades num ambiente como esse, o que se espera é que ele não esteja submetido a mais do que 1 hora por dia a esse nível de sonoro, né? Então o cara só vai trabalhar 1 hora por dia? Não, você vai tomar providências para que o nível da intensidade sonora que chegue ao sistema auditivo do trabalhador seja menor, seja utilizando o EPI, seja utilizando EPC, né? Quase sempre se utiliza o EPI, embora, conforme a gente viu, o ideal não é você ir direto para o EPI, não, é você ir tomando todas aquelas providências no sentido de minimizar, tá? Então, para essa aula é isso, agradeço a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro.